Então, o tema desta noite da mensagem: etapas são necessárias. Sabe, eu tenho percebido assim que muitas pessoas têm projetos, têm planos muito bons. Quando eu falo muito bons, é que eu já estou incluindo que eu entendo que esses projetos são projetos de Deus para a vida deles. Então, quando a gente pensa projeto, né, um projeto de Deus para a minha vida, puxa, vai dar tudo certo, né? Porque o que vem de Deus não fica pela metade, né? Deus não faz meia sola, Deus faz o negócio direito, né? Mas quando algumas coisas, por exemplo, projetos, inclui a minha pessoa, a sua pessoa, aí começou o risco, porque nós não somos perfeitos. Por isso que nós temos que buscar em Deus a direção, os detalhes e tal. Então eu percebo que muitas pessoas que têm ótimos projetos, em alguns casos esses projetos não vão adiante, eles não vingam, eles não acontecem, eles começam e não terminam. Já percebeu que pode acontecer isso na sua vida? Quantas vezes pessoas falam de frustrações, porque achou que aquilo ia dar super certo e não foi adiante. Algumas pessoas têm projetos assim, de anos, e não vou, e o tempo está passando, né? E geralmente a pessoa não vai, ou não está indo, por quê? Ou por uma experiência anterior ruim, ou porque ele observa que tem pessoas que as coisas não vingam, não é porque ele tem algum projeto na cabeça que aquilo vai dar certo. Até projetos de Deus podem não dar certo, mas aí não é dependendo de Deus, aí depende de você. Saul, rei Saul, Deus disse para Saul, quando estava em casa, através do profeta: você será o primeiro rei de Israel. Eu? Você? Eu não. Você sim. Mas eu não significo nada no meio do povo. Olha que Saul disse: eu sou da menor família, da menor tribo de Israel. Quer dizer, eu não significo nada no meio do povo, eu não sou conhecido, a minha família não é importante. Mas Deus disse: é você. Ele se tornou rei de Israel, tá certo? Mas o reinado dele não foi tão longo, foi interrompido. Por quê? Deus mudou de ideia? Não, mas ele não andou na direção de Deus, foi interrompido. Estão entendendo? O plano de Deus, se você recebe um plano de Deus, você pode ter a certeza de que plano de Deus não se frustra, mas aí depende de você. Ih, pastor, agora enrolou. Não, não enrolou. Se você quer o plano de Deus na sua vida, é só você caminhar na direção de Deus. Tudo bem, irmãos? Amém? Glória a Deus. Você está assustado ou está animado? Vamos ver, uma palavra muito forte. É forte essa palavra, é para dar uma chacoalhada para depois ajeitar. É igual ajeitar a carga, né? Tem caminhoneiro que chega e dá um aí a carga acomoda e ele segue viagem, né? Então, vamos dar uma olhada aqui em Provérbios capítulo 1. Acharam, irmãos? Hoje, se você permitir, estiver animado mesmo,
eu gostaria de fundamentar bastante hoje algumas coisas que eu vou estar trazendo para vocês. Provérbios capítulo 1, no versículo 32, é uma palavra muito forte, mas importante. Olha, pois a inconstância, você sabe o que é uma pessoa inconstante? Sabem? Alô, povo de Deus? Tudo bem? Uma pessoa inconstante, não dá continuidade, começa no gás, daqui a pouco o gás muda, já não é mais aquele, daqui a pouco ele para, daí ele volta a lembrar daquilo, começa de novo, tal. Então esse é o inconstante. Ou eu vou fazer, não vou fazer, devo fazer, não devo fazer, né? Então a inconstância dos inexperientes, isso é uma demonstração de inexperiência, os matará. Então olha aqui, pois a inconstância dos inexperientes os matará, a falsa segurança dos tolos os destruirá. Pastor, está anunciando morte para a minha vida? Não é nesse sentido não, irmão. Uma coisa é certa, o projeto pode ser muito bom, o projeto pode ter aprovação de Deus, 2 pontos positivos, mas se você não tomar cuidado, ele pode não acontecer. E eu gostaria hoje de tratar sobre isso, trazendo para vocês alguma luz para algumas coisas que são importantíssimas, e uma delas é o projeto. Quando a gente fala de projeto, envolve um pacote de coisas, então envolve etapas, e você tem que entender isso. Para você sair de onde você está, para ir para uma outra posição, você tem que entender que é um processo, e o processo envolve etapas. Não tente fazer tudo de uma vez, porque não dá certo. Não tente pensar no todo sempre, porque isso te frustra. Você vai ver uma carga de coisas para fazer, que isso também te trava. Não, eu tenho que entender onde eu tenho que chegar, mas eu também tenho que entender que tem etapas a serem vividas. Tudo bem? Chegar à estatura de varão perfeito. Me converti hoje, eu sou um varão perfeito? Não, muito longe disso. E eu tenho que entender que essa é a visão, eu tenho que chegar lá. Mas quando eu vejo que está distante, isso não tem que me frustrar, mas tem que me motivar o quê? A já começar. Tem que começar porque o negócio está lá, então eu tenho que começar, e tenho que entender que para eu chegar lá, existem etapas, existem questões que têm que ser trabalhadas na minha vida, e quando eu olho tudo, desisto. Mas se eu entender que é dia após dia, aquilo me tranquiliza. Estão entendendo, irmãos? Vamos caminhar para a gente ver. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, vamos lá. É naquela parte das cartas dos enses, né? Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Então é 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Espera aí, eu acho que 3, 5, parece que está errado aqui. Espera aí, irmão. É 2, está certo, eu que estou errado, eu estou no 3. Versículo 5, acharam? O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Então, todas as etapas que vão surgir nessa caminhada para um projeto que você tem na sua vida, por exemplo, talvez o seu projeto seja: eu quero ter uma vida intensamente transformada. Tá,
Isso alegra o coração de Deus, está dentro do plano de Deus para a sua vida, mas não significa que vai ser fácil, mas você vai ter que lidar com o seu eu, você vai ter que aprender a lidar e aprender a ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. É um processo de amadurecimento, de intimidade com Deus, entendem? Então, mas aqui a vontade de Deus aqui a direção do versículo mostra o quanto que é importante nós termos uma perseverança. Perseverar é enfrentar a resistência, e boa parte da resistência não está fora, está dentro de você. Vocês estão me ouvindo? Não, pastor, existe obstáculos aí fora. Agora, como você lê esse obstáculo é que é a resistência. Para algumas pessoas, aquele obstáculo motiva ele a usar mais força, mais empenho. Agora, outros desanima. Então, a perseverança, ela é fundamental. Isso é bíblico. Para você ser transformado, você precisa perseverar no Senhor. Para você aprender a lidar com os seus vícios e abandoná-los, você tem que perseverar no Senhor. Para você aprender a orar, não é esperando vir algo sobre a tua cabeça que dá um clique e você começa a orar. Você tem que perseverar, ir nas reuniões e ver o resultado das pessoas que oram. Isso te motiva, mas para isso você precisa perseverar em ir. Entende isso, irmãos? Para você ter um conhecimento bíblico adequado ao ponto de você ter equilíbrio, ser prudente, ser equilibrado, como Paulo disse, um homem cheio do Espírito Santo, um homem intenso, fluindo os dons espirituais na vida dele. Ele fala que uma das características importantes do cristão é ser equilibrado. Equilíbrio, mas que balança é essa? Eu preciso ter conhecimento da palavra, e para isso eu preciso perseverar em conhecer a Deus através da sua palavra e da vida de oração. Tudo bem, irmãos? O apóstolo Paulo disse que há uma luta dentro de mim, dentro de você. Que luta é essa? A luta da carne contra o espírito, para que não venha acontecer aquilo que você quer. O que você quer? Eu quero andar com Cristo, eu quero ser dirigido pelo Espírito de Deus, mas quando eu vejo eu estou pecando, então é a carne que falou mais alto aí. Sim, mas eu preciso então o quê? Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas diz o quê? Ei, aquele que é nascido do Espírito deve andar no Espírito. Então ele vai me apontando, vai dando direções. Então eu preciso andar no Espírito. Mas como é que é isso? Eu preciso perseverar em buscar o Senhor. Entende, irmãos? Ninguém, desculpe, talvez desmistificar algumas coisas, mas desculpe, quem não frequenta a reunião de oração, quem não tem vida de oração diária, quem não lê a palavra todos os dias, quem não frequenta escola bíblica, quem só frequenta culto e ponto, irmão, é fraquinho, espiritualmente fraquinho, né? E o maior inimigo nosso, que muitas vezes as pessoas falam que é Satanás, mas na verdade o seu maior inimigo é você, porque enquanto você está assim, você já está sendo controlado pela carne. Entende, irmãos? É ou não é? É. Satanás não pode me tocar. Satanás não pode te tocar. Isto é uma promessa. Quando você entregou sua vida a Jesus Cristo, você reconhece Jesus como Senhor e Salvador, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, a morte foi vencida. Satanás não pode te controlar mais, a não ser que você permita. Sabia disso? Ele pode vir com tudo em cima de você, mas você tem o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada da justiça, né? O cinturão da verdade, a couraça da justiça, a sandália da pregação do evangelho, é ou não é? O Senhor te cerca por trás e por diante.
tudo isso é verdade, você tem isso, mas se você abriu a brecha, que a gente chama, né, na igreja de brecha, o que significa isso? Você, pelo pecado, você concede a Satanás o direito de agir na sua vida. Você sabia disso? Porque pelo pecado ele pode agir. Agora, se você anda no Evangelho, o Evangelho é como um campo de proteção do Senhor. Satanás não entra ali. E por isso o apóstolo Pedro disse, ele está ao derredor, esperando uma oportunidade. Mas que oportunidade é essa? O pecado. O seu pecado, o meu pecado. Entenderam, irmãos? Então nós temos que entender que existem etapas. Quer ver exemplo? Pega aí rei Davi, nós estamos falando, eu gosto muito do exemplo da vida do rei Davi. Olha o que acontece, Davi se tornou rei, Davi foi o homem segundo o coração de Deus, Davi tangia uma harpa, ou sei lá qual era o nome do instrumento, e os demônios saíam. Meu Deus, que coisa tremenda, né? Pessoal do louvor aí, dedilhar uma guitarra, um teclado, uma bateria e tal, e libertação dentro da igreja, né? Você já imaginou isso? Davi tinha esses resultados enormes. Davi ouviu de Deus. Davi ouviu de Deus que Deus ia marcar o nome de Davi para todas as gerações. Isso é uma honra. No passado, o nome tinha um valor gigantesco. Até a idade do meu avô, isso era importantíssimo. Meu avô, ele falava, todo homem pode perder, mas não perca o seu nome, porque se você perder o seu nome, você está arruinado, você perdeu a sua vida. Meu avô falava isso. Agora o pessoal já esculhambou tudo, né? Mas se você olhar na palavra de Deus, Deus reforça isso. Nós devemos valorizar o nosso nome, a nossa raiz. Nós devemos valorizar os nossos filhos, impulsioná-los para frente, ensiná-los que eles devem valorizar os anciãos da igreja, valorizar os seus pais. Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus, ouviu isso de Deus. Veja só, Davi, ele ouviu de Deus. Olha, você, Davi, quer construir um lugar de habitação para mim? Deus ficou tão maravilhado, Deus ficou tão feliz com isso, mas ele disse, não, você não pode. Percebe? Você não pode, porque você é um homem de mãos de sangue, de muitas batalhas, e Deus deu vitória nas batalhas. Mas aí ele colocou um limite. Mas aí, antes de Davi se entristecer, o que ele disse? Mas o seu filho, a sua descendência, construirá. Jesus veio da raiz de Davi. Olha a honra que Deus deu a um homem. Aí você fala assim, mas Davi é Davi. Davi, você vai vendo o quê? As etapas de crescimento espiritual de Davi. Davi foi crescendo espiritualmente como jovem. Você vai ler lá, quando ele jovem, como é que ele lidava com as coisas. Aí você vai ver quando ele encontra lá com Golias, né? Ele era vaidoso? Ele era musculoso? Né? Não. Mas ele, já jovem, ele estava tendo já grandes experiências com Deus, ao ponto de dizer para aquele, quem é você, incircunciso, para afrontar o exército do Deus vivo? Você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti com o nome do Senhor. Estão entendendo isso, irmãos? Ele tinha convicção, ele sabia da autoridade que Deus dava àqueles que confiavam nele. Isso não se aprende de um dia para o outro, isso são crenças aprendidas pela descendência, o pai ensinando o seu filho, o filho crendo, e o Deus levando eles a ter experiência naquilo que ele estava crendo. Então a inconstância dos inexperientes os matará. Por quê? O que é isso? Não consegue ir para frente, não consegue se projetar em coisas grandes. Por quê? Porque tem medo. Mas por que tem medo? Porque não se vê capaz. E por que não se vê capaz? Porque se vê sozinho, não se vê
acompanhado, dirigido e capacitado por toda a sabedoria e discernimento que Deus pode te dar, está disponível para todos nós. Por quê? Porque quando Deus diz, eu não tenho você como cauda mais cabeça, é porque quando Deus te colocar num lugar alto, você não bater no peito e diz, essas são as minhas conquistas. Não, você vai dizer, eu sou o que sou, porque Deus é Deus na minha vida. Estão entendendo, irmãos? A glória é dele, mas você usufrui da posição. Entenderam? Tiago capítulo 2, vamos lá, por favor. Depois de Hebreus, Tiago capítulo 2, versículo 22. Veja bem, quando eu falo isso, irmãos, não entenda o evangelho da prosperidade, misericórdia, eu não creio, não prego, nunca vou pregar evangelho da prosperidade, e a prosperidade de Deus é muito além de dinheiro na conta, vai muito além. A prosperidade de Deus, ela transcende o hoje, ela é estabelecida, eterna para a tua vida. Essa é prosperidade, né? Se fosse, a gente pensasse em exemplo, né, de prosperidade no sentido de doutrina não, mas essa pregação do evangelho da prosperidade, Jesus seria o pior exemplo, o pior. Mas como ele é o maior exemplo, então já caiu essa pregação da prosperidade, né? Jesus não tinha tanta riqueza, não tinha isso, mas o que ele tinha não era só suficiente, o que ele tinha impactou a humanidade, né? Tiago capítulo 2, versículo 22, achou aí, irmão? Vamos ler lá? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoado pelas obras. Aí a gente volta, capítulo 1, versículo 3, invertendo um pouquinho aqui o texto, no sentido de ordem, né? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. Percebe? A perseverança é fundamental na nossa vida. Perseverança é fundamental. Então, como é que eu desenvolvo a perseverança? É a sua fé sendo provada. Por quê? Porque hoje eu creio, dependendo da resistência, amanhã eu já desanimo. Isso expressa o quê? Pouca fé. Mas aí eu preciso entender que se Deus disse que tem aquilo para mim, toda e qualquer dificuldade que vier nesse caminho, Deus permitiu, eu tenho que lidar com isso, porque é uma caminhada não só de percurso, mas é uma caminhada de transformação. Amém, irmãos? É uma caminhada de transformação. As etapas são fundamentais. Vamos um pouquinho mais. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Volta lá um pouco na sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Por isso não desanimamos. Está vendo? Deus sabe, né? Que essas coisas, essas resistências, as provas da nossa fé podem trazer desânimo. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Aí está a transformação, dia após dia. Amém? Por isso, irmãos, as etapas são necessárias. Você tem que, num projeto que você tem para a sua vida pessoal, emocional não, mas a sua vida espiritual, você tem que ter um plano de crescimento. Do contrário, você está deixando a coisa de qualquer jeito. E aí a possibilidade de você ter um aproveitamento de tempo é pequeno.
Agora, a hora que você fala, não, eu quero crescer espiritualmente, você vai ter que parar e ver o que você tem de disponibilidade de tempo. Às vezes você pode encontrar na maneira que você vê a sua agenda, fala assim, não tenho tempo para me crescer mais espiritualmente. Tá, então aí você tem que rever as tarefas, enxugar algumas coisas, abrir tempo, acordar mais cedo, deitar mais tarde, deixar de fazer algumas coisas a favor de uma leitura, de um estudo da palavra, talvez fazer um seminário, uma vez por semana, presencial, não dá, EAD, aí dá, então já tem um jeitinho. Então o que significa isso? Eu quero chegar lá, mas você tem que entender e aprender e discernir quais são as etapas que eu tenho que ter para chegar lá. Tudo bem, irmãos? Por que eu estou falando assim meio pausado? É porque tem que ser didático. Do contrário, irmãos, ou melhor, eu vou dizer para você sem medo de errar. Eu acho que, pelo menos no Brasil, eu acho que a maioria das pessoas, porque o brasileiro, ele é um povo criativo, são pessoas intensas, são pessoas que desejam muitas coisas, mas são pessoas extremamente frustradas. Por quê? Porque são desorganizados. Você pode ter um bom sonho, mas você é desorganizado, a chance de realizá-lo é pequena. Você pode tentar, gastar dinheiro, gastar tempo e não alcança, aí a frustração é maior ainda. Ou então já nem tenta, porque já frustrou tanto, larga a mão. Você sabe qual foi o meu maior sonho na minha infância para adolescência? Sabe qual foi o meu maior sonho? Eu caminhava nessa direção. Era ser da Marinha, ser um oficial da Marinha, mas dentro da Força Aérea da Marinha. Esse era o meu maior sonho. Até uma certa idade. Eu tinha um tio de sei lá qual grau aí, e ele era brigadeiro da aeronáutica. Ele tinha uma posição importante na aeronáutica. E aí quando meu pai encontrou com ele, a gente estava junto, aí eu falei com ele, eu falei assim, eu vou ser aviador igual o senhor. E como militar, sem muita sensibilidade nesse caso, desde os 7 anos eu uso óculos. Ele olhou, botou a mão no ombro do meu pai, botou a mão no meu ombro. Tire esse sonho da sua vida. Você pode servir a Marinha, você pode servir a aeronáutica, mas você vai ficar com os pés no solo, você não poderá voar. Aquilo foi uma facada. Assim, sabe aquele projetão que você fala assim, é certo, desmoronou, e deu aquela sensação de nada. O que eu vou ser? Eu tinha que refazer tudo. Sofri, morri, não, estou feliz, estou. Foi um sonho? Você está lembrando porque você, tadinho pastor, ainda sonha, Daqui a pouco ele vai comprar um ultraleve, daqui a pouco ele está pulando de paraglider, Quem sabe? Eu pensei, irmãos, mas é que em casa, o amor é muito intenso. Esses dias eu estava olhando lá, ano passado, retrasado, a escola de paraglider lá em Serrania, salta lá do morro, Eu falei, gente, aqui pertinho, Deixa para lá. Senão ela chega em casa e fala assim, você não tirou da cabeça. Mas estão entendendo, irmãos? Então, às vezes, há situações também que na nossa caminhada, nós fazemos projetos e vamos avaliando, chega um ponto que não vale a pena. Pode acontecer isso, mas uma coisa eu sei, Deus nos fez
homens e mulheres dotados de capacidade de sonhar. Então, não é para você abandonar sonhos, mas é para você alinhar os seus sonhos com os sonhos de Deus para a tua vida. Por quê? Porque esses você tem grandes chances de alcançar, porque Deus estará com você nisso. Agora, beleza, isso já tem um respaldo garantido. Agora lembre-se, você tem que entender que existem etapas, e essas é você que tem que viver. Deus estará com você, mas a vivência, a experiência não é para Deus, é para você e para mim. Entenderam? Efésios capítulo 4, versículo 13. Irmãos, tudo bem hoje nós chegarmos até 8 horas? Tudo bem? Tá. Efésios capítulo 4, versículo 13, achou? Diz assim: até que todos alcancemos, alcançar, significa que você não está lá, né? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse é o nosso alvo como cristão. Então eu tenho que chegar lá. Agora ouça, irmãos, o que eu falei hoje, por exemplo, hoje agora, no começo do culto, faz parte de um auxílio para você. Põe modo avião. Você não dá conta, teu filho não dá conta, sei lá quem não dá conta, modo avião. É um auxílio. Por quê? Porque é uma etapa que às vezes tem que ser vencida. Quanto tempo nós gastamos, por exemplo, com WhatsApp, ou internet, ou uma série, agora é série do Netflix. Quanto tempo nós gastamos com isso, e quando pensamos, vem aquela culpa, né? Vem aquele negócio incomodando, e a minha palavra, o que é na sua vida? Estou ouvindo coisas. Mas é uma verdade, estamos deixando ser controlado por coisas que não acrescentam o que Deus pode acrescentar na nossa vida, nem se compara. Mas a gente valoriza mais essas coisas do que as coisas de Deus. É uma acusação? Não, irmão, é uma realidade que eu e você temos que vencer todos os dias. Nós somos atraídos para isso. Existe um movimento de sedução, de nos seduzir para entrar nessas coisas. Agora, eu posso permitir e posso não permitir. Quem decide é você. Entendeu? Se você sabe que aquilo é uma tentação para você, querido, por que você anda naquilo? Para ser tentado? A palavra de Deus diz que nós temos que fugir de toda aparência do mal. Por quê? Para ficar todo mundo igualzinho? Não, irmãos. É para o seu benefício. Fuja da aparência do mal. Por quê? Porque se você anda perto, é porque você já tem algo dentro de você que está inclinando para aquilo, e se ficar mais tempo, você não vai resistir. E o que Deus diz? Estratégia, sai fora, não gasta tempo com isso, vai buscar coisa que transforme a sua mente. É uma escolha, irmãos. Nós tivemos um culto de quinta-feira aqui, isso é muito sério, irmãos. Eu não lido com Satanás como se a qualquer momento eu vou levar uma pancada dele. Eu não lido assim. Eu sei que ele é astuto, eu sei que ele é obstinado, então ele não para. 24 horas tentando oportunidade para me atingir, mas eu confio naquele que é o maior, que está em mim, do que esse que está no mundo. Eu confio. Ele disse: eu te cerco por trás e por diante. Ele disse através do rei Davi: Deus delega
um anjo para estar ao derredor daqueles que o temem e o livra. Amém? Isso é escritura. Eu creio, eu confio. Entenderam, irmãos? E aí a gente vai para Filipenses, voltamos lá para os Enses, né? Um pouquinho para frente aí, né? Efésios, Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou convencido. Quem está dizendo isso? A carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo mandando a carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Paulo diz: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você, quem começou? Jesus, começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia! Eu creio. Eu creio que Deus não falha nesse processo. Eu creio que Deus não falha nas suas promessas. Eu creio que a palavra de Deus é direção, norteia a nossa vida. Essa palavra é perfeita, não sofre variação, não enfraqueceu. É a mesma palavra. O que Deus promete é como um decreto sobre a nossa vida. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Agora, só não cumpre se você não permitir. Por quê? Porque tem um importante aí. Deus não cabresteia o seu povo. Deus não põe cabresto em você e te conduz para a esquerda, te conduz para a direita. Não. Ele te diz se você tem que ir para a esquerda, para a direita, para frente ou para trás. E você, por livre e espontânea vontade, por reconhecimento de quem fala com você, você segue. Entendeu? Só que essa liberdade pode se tornar a oportunidade do seu fracasso. Mas a vida cristã é assim. Jesus entrou na minha vida para me fazer livre, não escravo. Agora eu sou livre. Eu tenho que aprender com Ele o que é andar em liberdade. Eu encontro liberdade, encontro bem-estar, paz, alegria, gozo, e eu encontro sucesso no Senhor. Sucesso, estou falando profissionalmente só não, irmão. Estou falando sucesso. Você ter sucesso em tudo que você faz. Você tem sucesso na sua família. Você ter sucesso nos seus negócios. Você ter sucesso na igreja. Quando você realiza uma obra para o Senhor, você alcançar aquilo que você esperava, que você está realizando para Deus, você encontrar alegria nisso. Você encontra dificuldade, problemas e tal, mas aí você olha como? Você está vendo lá na frente, né? Olhando a eternidade, você sabe que tudo ali faz parte de um processo de mudança e transformação, que envolve você e envolve outras pessoas, que você é instrumento de Deus. Mas você tem que entender, irmãos, muitas das coisas, Deus está falando muito forte comigo hoje à tarde. Muitas pessoas têm planos dentro da minha casa aqui. Muitas pessoas têm planos. Mas temor, receio demais, muito receio, medo, choro, chora por isso, porque quer e não consegue dar o passo. Entenda. Você tem que entender que a sua parte não é a maior, mas a sua parte é importante. Você tem que entender as etapas, não fuja delas, porque elas são necessárias. Deus entrou na sua vida como o Deus que Ele é um Deus organizado. Olha o processo da criação. Sua Bíblia diz assim: e Deus do nada fez tudo, num piscar de olhos, tudo estava acontecendo. Tinha peixe na árvore, assim? O que é? Etapas. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia,
Aí se você for ver a ciência, tem a ciência que crê no criacionismo e tem a ciência que crê no evolucionismo. Lógico que nós somos da crença do criacionismo. Então, se você for nos cientistas criacionistas, eles justificam esse processo. Por que no primeiro dia foi do jeito que foi? Por que no segundo foi do jeito que foi? Então, tem toda uma organização, etapa por etapa, e cada etapa é cheia de detalhes, e esses detalhes são importantíssimos estarem ajustados, organizados, para que chegue a próxima, porque uma depende da outra. Estão entendendo, irmãos? Faz sentido o que eu estou falando para vocês, irmãos? Vamos orar? Vou descer aqui um pouquinho. Eu queria convidar você. Olha, irmão, preste bem atenção agora. Agora não é para você pensar em detalhes, não. Eu queria orar com você agora o seguinte. Eu gostaria que viesse aqui na frente. Tem uma música de uma pastora que já faleceu, né? Os sonhos de Deus jamais vão morrer, lembra? Às vezes as pessoas cantam muito na emoção isso aí, mas é uma verdade. Os sonhos de Deus nunca morrem. O desejo de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo, mas Ele também diz que não serão todos que serão salvos. Por quê? Por causa da escolha. É a escolha, depende da nossa escolha. E hoje eu convido você a aceitar, a dizer assim: pastor, eu entendi, Deus, eu entendi. Às vezes nós queremos viver coisas grandes e maravilhosas sem esforço. Irmãos, pelo amor de Deus, isso é capeta falando no teu ouvido. Não existe coisas maiores e melhores, onde você não tenha que se empenhar para ajustar, aprender, se entregar. Existem várias coisas que são necessárias. E esse processo pode ser fácil em alguns momentos difíceis, mas quando os teus olhos estão na eternidade, você vai sempre dizer: vale a pena, vale a pena. Por quê? Porque isso está me levando para a eternidade, vale a pena. Quando eu deixar essa terra, eu não vou deixar só a terra, eu vou deixar algo que ninguém pode tirar, um legado. Eu quero que a minha história leve pessoas, mesmo eu morto, leve pessoas a se voltar para Deus. E eu sei que isso é verdade o que eu estou falando para vocês, irmãos, porque o pastor que fundou essa igreja, pastor João Batista, no sepultamento dele, tinha mais de 2.500 pessoas dentro de uma igreja. Todas as pessoas que subiram no altar para honrar a memória dele, algumas pessoas não eram da igreja e falaram assim: hoje estou aqui para dizer que o pastor João, a vida dele e a mensagem dele mudou a minha maneira de pensar, e hoje eu sou um cristão genuíno. Outros obreiros da igreja, quando o pastor João faleceu, ele não deixava ninguém orar por ele, não porque ele era orgulhoso, mas ele falava assim: eu sou pastor sobre a tua vida, o meu papel é interceder por você. Não, você não vai orar por mim, eu vou orar por você. Então a gente ia visitá-lo no hospital, ele orava por nós, ele não deixava a gente orar por ele. E quando ele faleceu, isso mexeu com alguns obreiros que estavam passivos, inativos, não tinham vida de oração mais, não liam a palavra mais, eram pessoas religiosas dentro da igreja. Eles falaram assim: esse tempo do falecimento do pastor mexeu tanto comigo, porque eu vi, meu Deus, como eu estou distante do Senhor. O homem está agonizando com dor, e ele orando por nós, e eu não fazendo nada, e ele fazendo a obra até a morte. No leito ele intercedia pelas pessoas. Então, irmãos, eu estou trazendo um exemplo forte para você, mas está dizendo que também essa manifestação forte
de integridade de um homem de Deus impactou a igreja de uma maneira maravilhosa. Ele já estava morto e a sua história impactando pessoas. É tremendo isso, né? Então, irmão, se você tem projeto, se você enterrou o projeto porque você tentou, não deu certo, se você ouviu de Deus, você viu a aprovação de Deus, mas mesmo assim, sem entender, a coisa não sai do lugar, eu queria que você viesse aqui na frente, para você alinhar agora esse projeto com essas verdades. Eu realmente esqueci das etapas, eu não valorizei essas etapas, talvez seja isso, né? Que esteja faltando. Eu creio em Deus, creio no poder de Deus, mas eu não estou assim tomando a responsabilidade de alinhar as etapas que eu preciso ter para alcançar aquilo que é projeto de Deus. Sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e feriu. Amém. Vamos lá. Perdeu a visão, se tentaram matar os teus sonhos. Sufoca. Vamos ouvir um pouquinho. Daqui a pouco eu oro com vocês. Se lançaram. Os diáconos podem vir aqui, por favor. Os diáconos. E ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe aí, irmão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentar, vamos orar? Matar os teus Podem orar. Amém, Jesus. Sufocando o seu coração, se lançaram você numa cova, ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desistas, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão.
recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão, se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desistas, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desistas, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia! Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a cura, recebe a unção. Amém, irmãos? Unção de ousadia, unção de conquista. Esse período aqui, ó, algumas pessoas vieram à frente, outros não vieram. Também não sei porquê, não quer dizer que todos têm que vir. Mas, assim, Deus, eu quero que você saia dessa noite também com uma direção de Deus. Irmão, é importante você ver de onde você veio. É importante você lembrar de onde você veio. É importante você lembrar, mas você não deve ser dirigido por as coisas da onde você veio. Sabe por quê? Porque você é nascido de novo. Você é nascido em Cristo.
A minha origem não era cristã, então eu não posso firmar a minha vida em todos os ensinamentos da minha família, mas eu firmo a minha vida naquilo que o Senhor me ensinou. Então, em nome de Jesus, muitas pessoas que estão aqui, ouça bem isso, muitas pessoas que estão aqui, alguns que estavam aqui na frente, outros aí atrás, a dificuldade é quando você lembra de onde você veio. Você lembra da tua simplicidade, do berço de onde você veio, da falta de conhecimento que você teve e tem. Conhecimento se adquire. Está ouvindo isso? Não importa a idade que você tem, conhecimento se adquire. Força se tem ou não tem, mas em Deus você tem. O fraco diga: eu sou forte. Então, irmãos, não existe nada impossível para Deus. E quando Deus fala sobre impossibilidade, é por causa da visão do homem, porque senão nem existiria essa palavra. Nada é impossível para Deus. E isso é uma palavra de motivação, para que você se ligue a Ele, você se apegue a Ele, você se agarre a Ele, você se envolva com Ele, porque quando você se sente fraco, Ele te faz forte, porque aí você se apega a Ele. Estão entendendo? Então, é importante você não esquecer de onde você veio, porque quando Deus te colocar em lugares melhores, você dar glórias a Deus. Você